Imagine que os Estados Unidos, 25 anos depois de declarar a independência da Inglaterra, tivesse que pagar 150 milhões de libras à coroa inglesa para que esta reconhecesse a sua independência, para que todos os países europeus levantassem seus embargos comerciais contra os Estados Unidos. Imagine que todos os países europeus, eles mesmos, percebem o quão ridícula é essa quantia, que, enfim, poucos estados europeus eles mesmos conseguiriam pagar. Nos primeiros 2 anos, imagine os Estados Unidos recém-independentes tendo que tomar empréstimos de 30 milhões de libras por ano com os bancos ingleses para pagar a dívida com a própria coroa inglesa. E que depois do segundo ano, esse pagamento se tornou impossível de ser feito. O que afundou o país numa dívida que 2 séculos depois faria com que esse país se tornasse o mais pobre do continente. Pois é. A verdade é que isso aconteceu, mas não nos Estados Unidos. Esse foi o preço que o Haiti, primeira república negra fora da África, teve que pagar pela sua independência. Ao mesmo tempo, os grandes filósofos da liberdade, igualdade e fraternidade cegavam, para a situação cada vez mais deteriorada da antiga colônia de Santo Domingo. Hoje, nós vamos falar sobre o Haiti, sobre o racismo na filosofia. Mas isso, é claro, após a vinheta. Olá, eu sou o Diego e o tema do vídeo de hoje, que na verdade é uma extensão, do meu último vídeo a respeito da literatura do haitiano Denis Laferrière, é a Revolução Haitiana, a parcialidade, para não dizer a cegueira ou má-fé, dos filósofos iluministas e idealistas. Mas antes de começar, peço que deixem aí seu like, se inscrevam no canal e compartilhem o conteúdo, caso já estejam me acompanhando. Foi Susan Buck-Morss, num texto publicado primeiramente na Critical Inquiry, de 2000, quem organizou a questão sobre Hegel e o Haiti. O texto teve a sua primeira tradução para o português, publicada na revista Novos Estudos Sebrap. E depois foi transformado aqui, então, em livro pela editora N-1. A questão central, posta em movimento pela Susan Buck-Morss, é, na verdade, bastante óbvia. Mas, infelizmente, se tratando do nosso eurocentrismo, até o óbvio tem que ser afirmado à exaustão. A questão é, como é que pode os filósofos europeus, desde Rousseau até os idealistas alemães, terem falado tanto sobre liberdade, igualdade e fraternidade e ignorado aquilo que acontecia debaixo dos seus narizes, Ou seja, no momento mesmo em que o Rousseau escrevia e publicava A Origem da Desigualdade entre os Homens e o Contrato Social, milhões de africanos eram traficados, coisificados, trazidos da África para as colônias para serem escravizados. Seria possível que a liberdade, esse conceito tão bonito, tão defendido amplamente pelos filósofos europeus do século XVIII, tivesse cor? No século XVIII, a metáfora da escravidão foi sem dúvida a mais importante da então emergente filosofia política, Mas ela passa a ocupar a centralidade do pensamento filosófico europeu no mesmo momento em que a prática econômica da escravidão, ou seja, a sistemática escravização capitalista de não-europeus para servir de mão de obra nas colônias americanas, se tornava central para a economia europeia. Dessa forma, seria de se esperar que qualquer pensador do calibre do Rousseau, ou mesmo os liberais ingleses, como Hobbes ou Locke, ou os proto-idealistas alemães como Fichte, teriam juntado 2 mais 2 e condenado o tráfico de seres humanos como coisa natural. Mas não foi isso que aconteceu. Porque os mesmos pensadores que proclamavam que a liberdade e a igualdade, jurídica inclusive no caso dos ingleses, era o direito universal inalienável de todos os seres humanos, pareciam não ter problema nenhum em aceitar que a escravização de pessoas africanas era algo tão natural quanto o conceito de liberdade que eles tanto defendiam. Evidentemente, muitos aqui vão tentar me corrigir, dizendo: mas Diego, esses homens eram um produto do seu tempo, E no tempo deles a escravidão era uma coisa natural, Para o desenvolvimento econômico do sistema capitalista, o qual hoje nós tanto amamos, Sem o qual a gente não teria iPhone e eu não estaria aqui falando para vocês no YouTube. Mas esse tipo de atitude, na verdade, é ainda mais grave, Porque mesmo hoje ainda existem filósofos, professores e outros desses pensadores profissionais, entre muitas aspas,
que vão passar 10 horas te explicando detalhadamente cada aspecto da fenomenologia do espírito do Hegel, mas não vão te dizer de onde que o filósofo tirou a ideia para o silogismo do senhor e do escravo. Possivelmente o mais importante da filosofia moderna. Pelo menos se a gente parte desse ponto de vista filosófico centrado na Europa, né? Eles vão te dizer que o Hegel se inspirou abstratamente, né, no próprio Fichte, que era um dos seus mestres, ou na Riqueza das Nações do Adam Smith, e alguns ainda mais míopes vão dizer que a maior inspiração do Hegel foi o Aristóteles, ou os judeus fugindo do Egito, ou qualquer outra bobagem do tipo. Como se a Revolução Haitiana, iniciada em 1791, que aboliu a escravatura em 1794, aliás, a primeira colônia de todas as Américas a fazê-lo, e que declarou a sua independência da França em 1804, sendo a segunda colônia a fazer isso depois dos Estados Unidos, não tivesse sido um dos fatos históricos mais importantes da modernidade ocidental. E como se, na Europa, o próprio Hegel não fosse, por exemplo, um ávido leitor da Edinburgh Review ou do periódico Minerva, né, que era um periódico alemão, e que noticiavam diariamente os acontecimentos no Haiti. Se não para louvar os haitianos por assumirem o destino do seu próprio processo revolucionário, quer dizer, da sua própria liberdade, ao menos para advertir para os outros países europeus sobre o perigo que rondava ali as colônias. Um dos primeiros que prestou atenção nessa discrepância, né, entre a escravidão como conceito filosófico, abominada por Rousseau e por todos os iluministas, e a escravidão real, legalizada inclusive pelo Code Noir de 1685, foi o professor de filosofia política Luís Salamolins, um espanhol que lecionou na França, né? Para ele, o silêncio de Rousseau a respeito dos escravizados africanos é revoltante e racista. Porque ao mesmo tempo em que ele se penaliza, por exemplo, pelos groenlandeses, né, que eram trazidos para a Dinamarca, que morriam de tristeza, etc., ele não fala uma palavra sobre os africanos que eram transportados à força para as colônias americanas, dos quais muitos morriam nos navios, inclusive, né, outros se suicidavam, e outros morriam de tanto trabalhar ou de tanto apanhar nas colônias, dentre outras atrocidades, né? Por outro lado, a Revolução Haitiana de 1791 a 1804 foi a primeira, muito mais do que a estadunidense ou mesmo a Revolução Francesa, a aplicar na prática os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade que eram pregados por esses mesmos filósofos europeus que, por escolha própria, não consideravam os africanos como dignos desses mesmos direitos. E é aí que surge Hegel. A importância do pensamento hegeliano para toda a filosofia ocidental não merece aqui ser comentado, né? Porque, enfim, já é ponto comum. Mesmo os marxistas, né, devem muito à dialética hegeliana, muito embora o Marx a tenha modificado bastante, né? Entretanto, até hoje persiste essa ideia de que o Hegel, ao desenvolver o silogismo do senhor e do escravo, enfim, um dos mais importantes, se não o mais importante da moderna filosofia ocidental, estaria pensando em qualquer outra coisa menos na Revolução Haitiana, sobre a qual, inclusive, ele lia todos os dias no café da manhã no periódico Minerva. Conforme afirma Susan Buck-Morss, aqui em Hegel e o Haiti, restam-nos apenas duas alternativas. O Hegel era o mais cego de todos os filósofos cegos da liberdade na Europa iluminista, deixando Locke e Rousseau para trás em sua capacidade de negar a realidade debaixo do seu nariz, ou Hegel sabia dos escravos reais que foram vitoriosos em sua revolta contra seus senhores reais, e elaborou sua dialética do senhorio e da servidão deliberadamente no âmbito de seu contexto contemporâneo. O Hegel escrevia no calor dos acontecimentos ali, né? Cabe lembrar que a Fenomenologia do Espírito começa a ser escrita em 1804, quando ele está em Jena, e vai ser finalizada, ou enfim, quase finalizada, e publicada em 1807, ou seja, no lastro da Revolução e do processo de independência haitianos. O Hegel, como enfim toda a Europa, não ignorava o que acontecia no Haiti. E certamente não foi pensando no Aristóteles ou no Fichte que ele desenvolveu o seu mais famoso conceito filosófico. Muito embora depois, né, lá por 1820, por exemplo, quando ele começa a querer se aprofundar e desenvolver uma espécie de erudição ali a respeito da África, ele vai se tornando, na verdade, cada vez mais tolo, né? Porque relega, enfim, o continente africano à pré-história, etc. Mesmo com tudo isso, é inegável que o período da escrita da Fenomenologia do Espírito é o período mais revolucionário do Hegel, né? E que
ele deve esse conceito, seja o silogismo do senhorio e do escravo, ao fato histórico real que foi a Revolução Haitiana. Ah, mas Diego, em nenhum momento ele fala sobre o Haiti na fenomenologia do espírito. Sim, mas também em nenhum momento ele fala sobre a Revolução Francesa de forma explícita. E a maioria dos especialistas em Hegel já conseguiram encontrar no texto diversas passagens que remetem diretamente aos eventos de 1789, na França. Mas cada um escolhe o que quer ver, não é mesmo? Hoje falo aqui do Brasil, por exemplo, né, nas escolas pouco se aprofunda, né, a respeito da Revolução Haitiana. E isso não foi ninguém que me falou, né? Eu dei aula em diversas escolas públicas e particulares. Geralmente os livros de história dedicam capítulos inteiros, né, ao processo de independência dos Estados Unidos e no máximo ali um parágrafo como uma curiosidade histórica, né, dedicado à Revolução Haitiana. E se eu estiver mentindo e esses dois temas, a Revolução Estadunidense e a Revolução Haitiana, forem tratados em pé de igualdade nas escolas, vocês provem que eu estou errado. Eu fico no aguardo. E sabem por que é que se dá muito mais importância à independência dos Estados Unidos do que à independência do Haiti, que foi, repito, a única revolução em que todos os ideais iluministas se realizaram? Por causa disso. Como diria o poeta martinicano Aimé Césaire, a Europa é indefensável. Os europeus se chocaram quando Hitler surgiu no seu próprio quintal, não é? Mas como defende o Césaire, o Hitler está dentro de cada burguês, de cada cidadão europeu. O Hitler surge toda vez que uma criança vietnamita, argelina, caribenha ou congolesa é morta pelas armas do colonialismo. Como afirma o escritor no seu discurso sobre o colonialismo, valeria a pena estudar clinicamente, em detalhes, os passos de Hitler e do hitlerismo, e revelar ao burguês muito distinto, muito humanista e muito cristão do século XX que ele carrega consigo um Hitler sem saber, que Hitler vive nele, que Hitler é seu demônio, que o que ele não perdoa em Hitler não é o crime em si, o crime contra o homem. Não é a humilhação do homem em si, é o crime contra o homem branco. É de haver aplicado à Europa os procedimentos colonialistas que atingiam até então apenas os árabes da Argélia, os culis da Índia e os negros da África. Deixa eu dizer uma coisa. A filosofia não é uma escola de eruditos. A filosofia não é o Clóvis de Barros Filho. A filosofia não é o Cortella, não é o Karnal, o Pondé, ou seja lá quem for, que dão palestras em Balneário Camboriú para empreendedores e empresários. Filosofia é uma postura radical perante a existência. Sabem quem que adotou essa postura? Não. Não foi o Nietzsche. Leiam Fanon. Leiam Césaire. Leiam Edouard Glissant. Leiam Angela Davis. Depois me digam se existe filosofia possível sem que o pensamento filosófico se transforme numa prática radical de mudança perante o mundo. Semana que vem, ainda a partir do Haiti, a gente vai falar a respeito da obra do Jacques Romain, lá que eu já tinha prometido antes, né? A partir do seu livro Os Senhores do Orvalho. Escritor que morreu precocemente, né, após uma visita a Cuba. Desde já, estão todos e todas muito mais que convidados. Eu sou o Diego e até a próxima.